Bem-vindos a mais um vídeo do canal MOPC Linguística. Antes de começarmos o vídeo, não se esqueça de se inscrever aqui no canal. O canal já tem uma grande coleção de vídeos descrevendo várias línguas do mundo, da África, línguas indígenas das Américas, línguas da Ásia, línguas da Europa, línguas antigas. Se inscreva, ative as notificações para receber avisos sobre vídeos novos que estão saindo no canal e deixe também seu comentário e sugestões para vídeos futuros aqui. Também considere contribuir com o canal através do Apoia-se. Você vê o link aí na descrição abaixo. Você pode contribuir com qualquer quantia, seja uma vez só ou mensalmente. É só clicar aí embaixo e ver como você quer contribuir para o canal. Nesse terceiro vídeo da série sobre as línguas célticas no canal MOPC Linguística, nós vamos falar sobre o vocabulário, o léxico das línguas célticas. Vou apresentar uma comparação do vocabulário, interrogativos, palavras de partes do corpo, nas diversas línguas célticas, para ilustrar como é a família céltica no seu léxico. E também, no final, tem uma lista de palavras na língua portuguesa e em outras línguas europeias que são de origem céltica. Não se esqueça de assistir os outros vídeos da série sobre as línguas célticas aqui, a introdução às línguas célticas e o vídeo de gramática e fonética, que é o mais importante de todos, aqui no canal MOPC Linguística. Aqui uma comparação dos pronomes das línguas célticas, que já apareceu no vídeo de gramática céltica, aqui da série de línguas célticas do canal MOPC Linguística. Assista esse vídeo também, para entender o funcionamento e as regras de uso desses pronomes nas principais línguas célticas modernas. E se lembrando que as línguas célticas são divididas em dois grupos modernos. O grupo goidélico, que inclui as línguas da Irlanda e da Escócia e o manquês, ou seja, o gaélico irlandês, o gaélico escocês e o gaélico manquês, e o grupo britônico, que inclui o galês, o córnico e o bretão, falado no noroeste da França. Aqui a gente vê a lista de interrogativos no irlandês, no escocês, no galês e no bretão. A gente vê também a distinção clara entre línguas Q e línguas P, né? As duas primeiras são línguas goidélicas, que formam o grupo Q, Cad, Q, Catain, Conas, Kenfight. E o galês e o bretão são no grupo britônico, que formam um grupo P. Bet, Petra, Pui, Piv, Ble, Pelec, Prud, etc. Essa divisão das línguas célticas entre P e Q, que eu expliquei no primeiro vídeo de introdução às línguas célticas, se observa também no nome Bretanha. O nome Bretanha foi registrado pela primeira vez pelo explorador grego Pithéas, no ano de 320 a.C., quando ele viajou, antes do Império Romano sonhar em existir. Ele viajou até a Bretanha, partindo do sul da França, um porto de Massalia, que é Marselha atual, e ele ouviu o termo Prydain, que era como os habitantes da Grã-Bretanha se chamavam. Prydain vem de forma, povo da forma, povo das formas, povo das pinturas corporais. Aparentemente eles se pintavam muito no corpo. E a gente vê esse P inicial, né, que era um P ou um B que deu Britânia. Prydain deu Britânia, daí que vem Bretanha, Grã-Bretanha, britânico. Ele pegou isso justamente de uma língua céltica P. Se ele tivesse ido para a Irlanda e falado com os antepassados dos irlandeses atuais, os goidélicos antigos, ele teria ouvido algo como Cridain, ou Crudain, que deu origem ao termo moderno crine, esse cruit, aí que a gente vê, vem de cruth. No irlandês, cru, que no irlandês moderno significa forma e é o equivalente etimológico de Prydain no irlandês. Também os Pictos, que era aquele povo céltico da Escócia, que falava uma língua que não era relacionada ao gaélico escocês moderno, eles eram chamados de Pictos pelos romanos justamente porque eram pintados. Pictus significa pintado em latim. Os numerais, vocês podem pausar aí e observarem aí como eles são bastante similares, não só entre si, como também ainda preservam mais ou menos bem o caráter indo-europeu das línguas célticas. Observa aqui a formação das dezenas é de ordem tipicamente vigesimal. A gente tem aqui a formação das unidades da primeira dezena e das dezenas seguintes em galês.
Então a gente vê que 11 é unardeg, 1 sobre 10. 12 é deudeg, 2 e 10. 13 é triardeg, 3 sobre 10. 20 é igain, é uma palavra que talvez seja relacionada a vidinti do latim. 30 já é degarhugain, ou trideg. Degarhugain é 10 sobre 20. 40 é deugain, ou seja, 2 20. 50 é hanerkant, que é meia centena. 60 pode ser trigain, que é 3 20, ou quedeg, que é 6 10. A lógica é vigesimal, isso também é uma característica muito típica das línguas célticas que o francês também herdou. Então, só em numerais muito altos, como em 80, numeral 80 em francês é 420, 4 20, né? E 90 é 4 20 10. A gente vê também que o numeral 1000 do galês não só no galês, todas as línguas célticas, 1000 é 1000, igual nas línguas latinas. É derivado, foi importado do latim na época do Império Romano. Não é por causa da origem europeia, é um empréstimo latino tardio. Aqui a gente tem os dias da semana nas línguas célticas. Em galês, cônico, bretão, irlandês e escocês. A gente tem também a primeira coluna em latim, porque, especialmente em galês, em cônico e bretão, mas também em menor grau em irlandês e escocês, esses dias foram, na verdade, tirados do latim, para vocês verem o grau de importância que a língua latina tinha na Bretanha e na Irlanda antigas, que foram parte do Império Romano, e os romanos deixaram esse legado linguístico nas línguas célticas até hoje, né? Não só as línguas latinas absorveram termos célticos, mas as línguas célticas absorveram um monte de palavras latinas, o que é muito interessante. A gente vê aí em galês, Dydd Lun, Dydd Llyn, que é o dia da lua, dia de Marte, Dydd Mawrth, Dydd Mercher, Dydd Iau, Dydd Gwener, Dydd Sadwrn, Dydd Sul. A gente vê até que o termo latino para sol foi quase mantido com sul aí, apesar de em galês o termo para sol ser haul. Então a gente vê como é importante o latim ainda, os termos latinos foram preservados muito fielmente pelas línguas célticas até hoje. E aqui a gente vê o nome dos meses, em galês, em bretão, irlandês e em escocês. A gente vê também que, especialmente até o mês de maio, existe uma tendência a serem importados o latim, e algumas línguas mantêm nomes célticos, ou desenvolveram nomes célticos para dar aos meses do calendário romano que eles importaram. A gente vê que agosto, Aust e Eost, em galês e bretão, mas daí em irlandês agosto é Lunastal, em escocês. Março, aliás, é Mawrth, Mers, Marta, Mart. Fevereiro, Huefor, Huefer, Fevra, Angeran, parece ser tudo tirado do latim, né? Janeiro também, exceto em escocês, talvez. Mas de setembro para baixo, acho que tudo é céltico mesmo, não tem nada de origem latina, né? Então é uma mistura das duas origens. E aqui um pouco do vocabulário das línguas célticas, das 6 principais línguas célticas atuais. As 3 primeiras são as línguas britônicas, o galês, o cônico e o bretão. E depois nas línguas goidélicas, irlandês, escocês e manquês. A gente vê que algumas características indo-europeias, que são bastante universais do indo-europeu, estão ausentes das línguas célticas modernas, né? A gente vê a palavra para olho, que é muito comum nas línguas indo-europeias, né? Olho, óculos, ocos, alga em alemão, aí é completamente diferente, né? Rigad, lagas, lagad, rosk, sul. Nariz também, que geralmente começa com N em várias línguas indo-europeias. Nariz é troin, fri, stroin. Já dente preserva perfeitamente o caráter indo-europeu, né? Dant, dans. Exceto nas línguas goidélicas, que a gente tem dead, ou vecal, ou fecal. Sangue é bem diferente também, né? Gwed, ou cro, fil. Pé também é outra palavra que é típica das línguas indo-europeias. Em quase todos os ramos você encontra pé, podos, foot, fot, mas no céltico não, né? Troid, trois, trod, cos, troig, cas. Joelho, glin, glun. Mão é llaw, dorn, lav,
love, lower, coração também bastante diferente. A gente tem heart, card, corde. Até na Índia tem hurt, hartas. Mas nas línguas célticas, kalon, colon, cri, crie. Peixe é bastante indo-europeu. Pescod, pesc, pesc, yask, yask, est. As línguas goidélicas perderam o P inicial, mas são todas derivadas do pisques, pesques, mesmo que tenha origem do português pesque, pescar, no inglês fish. Pedra, men, o carreg, carreg, men, nas línguas goidélicas, cloch, clach. Esse men das línguas britônicas é a origem da palavra menir. São aquelas pedras que os celtas carregavam, que nem o Obelix carregava pedra para lá e para cá, os menires. Sol, nas línguas britônicas, é bastante indo-europeu, né? A gente tem haul, haul, heol, que é esse H inicial é a aspiração do sol, né? Solis, como tem helios em grego. Já nas línguas goidéricas a gente tem grian. Sol é grian, uma palavrinha estranha para sol, né? E lua também pode ser relacionada aí nas línguas britônicas, né? Heoad, heor, loar, mas nas línguas goidélicas, né? Esque, esque, gelach, eist, realmente bastante estranho. Então o vocabulário céltico é assim, né? Tem algumas coisas muito indo-europeias, mas tem coisas que são universais, quase universais nas línguas indo-europeias, que você não encontra, que o céltico diverge grotescamente. Talvez justamente por ter migrado tanto para a Europa Ocidental, para a Europa Central, pelas Ilhas Britânicas e tudo mais, tantos outros povos antigos que eles devem ter se encontrado, esses povos paleo-europeus, dos quais só os bascos sobrevivem hoje, que falavam dezenas de línguas completamente diferentes entre si, que devem ter contribuído para essas palavras inovadoras do celta completamente diferentes que a gente vê aí nessa tabelinha de comparação. E a gente tem aqui como eu já mencionei, não só as palavras, as línguas latinas e germânicas herdaram palavras de origem céltica, mas as línguas célticas também herdaram muitas palavras de origem latina. Então, antes de ver a lista de palavras em português e nas línguas europeias de origem céltica, a gente vai ver uma breve lista de palavras célticas, aqui nesse caso específico do galês, que são de origem latina. A gente tem aí air, que é ouro, vem de aurum, né? Bendigo, que vem de benedico, que é bendizer, abençoar, benzer. Braich, que vem de braço, né? Cadair, que é cadeira. Cord, que é corno, ou chifre, né? Crei, que é o verbo acreditar. Cúmul, que é nuvem. A palavra comum em galês para nuvem ainda é cúmulo. É a única língua da Europa que tem esse termo antigo do latim, cúmulus, que a gente usa só na terminologia científica, né? Cúmulus nimbus, para designar o tipo de nuvem. É um termo que nas línguas latinas desapareceu completamente, mas no galês eles falam até hoje. O termo normal para nuvem, na língua mais usada em galês, é cúmulo. Disgi também é uma palavra extremamente interessante, que é uma palavra latina que só sobreviveu nas línguas célticas. O irlandês também tem um parente dessa palavra. Disgo vem de disco, discere, que é o verbo latino para aprender, de onde vem discípulo, disciplina, que nas línguas latinas desapareceu. Nós estamos para aprender é outro. Nas línguas latinas foi tirado de outra raiz, talvez por ser parecido com o verbo dizer. Então desapareceu, exceto em derivados como discípulo, disciplina. Então a gente também tem disciple, embaixo que é discípulos, do latim discípulos. Fenestre, que é do latim fenestra. Faith, que é de facto, fato. Renadur, que é de senador. A gente tem um caso interessante de aspiração de uma sibilante inicial, né? Senador daria renadur. Heith, que é leite. Essa é uma palavra normal para leite em galês. Livre, que é livro. Padel, que é de patela, mesma origem do paella do catalão. Perigle, que é perigo. Plum, que é chumbo. Breve lista de palavrinhas de origem céltica. Acho que a mais poderosa que tem é carro, né? Carro, carroça, charrete, carruagem, tudo isso vem no antigo galês carros, que era uma carruagem que os gauleses tinham, uma carruagem de duas rodas simples que os gauleses usavam para transportar produtos e legumes, né, na base do lombo do burro, do cavalo e tudo mais.
Caminho também é cognato do irlandês antigo came, do bretão come, que significa passo. Canto, não no sentido de cantoria, né? No sentido canto no sentido de uma esquina. Tem a ver com o irlandês cat, o galês cant, até hoje é marco, marcação. O bretão cant, que é disco. Cerveja. Cerveja ainda é curu, em galês, e no irlandês coirme. Embaixada, quem diria, né? Um termo tão sofisticado, vem de embaixada justamente porque embaixada talvez pelas relações, né, diplomáticas, digamos assim, entre os gauleses e os romanos, né? A gente tem a palavra ambactus do gaulês virou ambactus, embaixada, embaixada. No galês a gente tem ainda ameth, que é um servo, um ajudante. Minhoca deve ser relacionado também ao celta, talvez tenha relação com o galês mil, que é bicho, animal. Bravo, que existe em várias línguas europeias, vem do gaulês bragos, que é feroz. Peça também vem do gaulês petia, pedaço. Lousa, outra palavra celta, vem de laus, que era tipo uma tábua tipicamente de pedra, mas acho que podia ser madeira também, onde se escrevia. Whisky, como eu já disse, o whisky vem do escocês ou do irlandês uske. A pronúncia moderna é uske, mas antigamente devia ser uske mesmo. Whisky, ou talvez a ortografia que tenha ditado a pronúncia, né? Uske. Uske é a água mesmo. Pinguim também. Pinguim era o nome de uma ave, na verdade, que era típica do norte, das Ilhas Britânicas. É um outro tipo de ave, que era chamado de penguin pelos galeses, pelos pescadores galeses. Penguin, que é cabeça branca, uma ave de cabeça branca. Quando se descobriu a Antártica e a Argentina e tudo mais no hemisfério sul, eles chamaram o pinguim com esse nome, dessa ave sem relação que existia lá no norte, que era mais ou menos parecida, e pegou o nome pinguim, o nome galês dessa ave, pegou para a nossa ave antártica aqui do hemisfério sul. E aí, segundo a minha teoria, pelo menos a teoria de alguns linguistas, Brasil também é de origem céltica, né? A gente tem aquela teoria oficial, que na minha opinião é furada, de que o Brasil vem de pau-brasil, e pau-brasil veria de pau, que é um pau-brasa, é uma coisa tão confusa que não dá para acreditar mesmo, né? Acho que a gente tem, como a gente vê nesse mapa aí, a Ilha de Brasil, que estava presente em vários mapas da Idade Média até o início da Idade Moderna. Se especulava que existia uma ilha a oeste da Irlanda, que era a Ilha de Brasil, e fazia parte dos mitos irlandeses, que essa ilha aparecia e desaparecia. Na verdade, ela era fruto de uma ilusão de ótica, né, que até hoje se observa na Irlanda. E, na verdade, eu tenho um vídeo, né, sobre isso, a origem do nome Brasil. Eu recomendo que vocês assistam, né? Provavelmente a palavra Brasil vem daí, né? Ou seja, quando descobriram o Brasil, deram o nome de Brasil justamente em homenagem a essa ilha que todos os navegadores da época conheciam. Uma ilha que todos procuravam, todo mundo procurava descobrir onde estava essa ilha de Brasil, que na mitologia irlandesa antiga era a origem do clã irlandês Ua Brasil Airhir. E Brasil é ilha, e Brasil é o nome de um clã irlandês, uma macrofamília irlandesa, que talvez derive seu nome da palavra Bres, que no irlandês antigo era belo. Mas você tem que assistir meu vídeo, a origem do nome Brasil. Bom, esse é o final do vídeo sobre o vocabulário céltico. Assistam também os outros vídeos da série céltica aqui do canal MAPC Linguística, o vídeo de introdução às línguas célticas e o vídeo de gramática e fonética céltica. E eu espero que vocês tenham gostado dessa série de vídeos. Não se esqueçam de se inscrever, deixar um comentário, sugestões para vídeos futuros, deixar seus likes também e divulgar nas redes sociais o canal. E a gente se vê no próximo vídeo.